Olá pessoal, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando pelo nosso canal Revelar e hoje, nesta terça-feira, nossa live das 11, são 11 horas, 1 minuto. Hoje é 22 de setembro de 2020. Nós vamos falar sobre supercultura e calamidade moral. Se você está chegando por aqui agora, ainda não conhece o nosso trabalho aqui no canal, eu peço a você que, por favor, se inscreva em nossas redes sociais, aqui também no canal. Já se torne membro, se for possível. Aqui, você se tornando membro, você recebe um vídeo exclusivo por mês. Então, hoje nós vamos tratar do tema, aqui, um instantinho, eu já compartilho com vocês. Nosso tema de hoje: supercultura e calamidade moral, que na verdade é o capítulo 37 da obra Ceifa de Luz, onde o benfeitor Emmanuel comenta sobre supercultura e calamidades morais. Então, vamos começar aqui com vocês, já compartilhando esse versículo 20 do capítulo 12, que o benfeitor ressalta para fazer a sua explanação. E ele então observa: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Jesus, Lucas capítulo 12, versículo 20. Bom, pessoal, hoje o nosso comentário vai ser a partir desse texto de Emmanuel, onde nós teremos a oportunidade de algo comentar sobre questões muito sensíveis para as mães, os pais, as famílias, os irmãos de um modo geral. Começa o benfeitor: não basta ajuntar valores materiais para a garantia da felicidade. A supercultura consegue atualmente na Terra feitos prodigiosos em todos os reinos da natureza física, desde o controle das forças atômicas às realizações da astronáutica. No entanto, entre os povos mais adiantados do planeta, avançam duas calamidades morais do materialismo, corrompendo-lhes as forças: o suicídio e a loucura, ou, mais propriamente, angústia e obsessão. É que o ser humano não se aprovisiona de reservas espirituais à custa de máquinas. Para suportar os atritos necessários à evolução e os conflitos resultantes da luta regenerativa, precisa alimentar-se com recursos da alma e se apoiar neles. Nesse sentido, vale recordar o sensato comentário de Allan Kardec, no item 14, capítulo 5, de O Evangelho segundo o Espiritismo, sob a epígrafe: o suicídio e a loucura. A calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se devem à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira porque o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que houveram desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos a razão, os quais, se não fora isso,
o conturbariam. Espíritas amigos, atendamos a caridade que suprime a penúria do corpo, mas não menosprezemos o socorro às necessidades da alma. Divulguemos a luz da doutrina espírita, auxiliemos o próximo a discernir e pensar. Eu começo compartilhando com vocês a impressão que tenho desse texto comentado por Emmanuel, que ele faz uma introdução. No seu desenvolvimento, ou seja, no núcleo da mensagem, ele coloca Allan Kardec para nos falar e termina convidando a todos para a divulgação da doutrina espírita. Talvez um benfeitor, um espírito, por muitos considerado como o quinto evangelista do plano espiritual para nós, porque se debruça e comenta os 4 evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas e João. Então, além das cartas de Paulo, então ele consiste em alguém que dedicou boa parte do seu tempo na condição de espírito, companheiro de um médium, para comentar os evangelhos. Eu não me esqueço que é uma advertência de Allan Kardec, já logo na introdução, falando do objetivo da obra, trazendo questões relacionadas com o controle universal, mas também trazendo notícias históricas, refletindo conosco para que nós nos debruçássemos sobre as Escrituras, os Evangelhos, os autores sagrados, que é Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. Ele trata disso. Emmanuel aqui faz isso. Ele fala de um problema sério, diz qual é a fonte do problema grave e dá a receita para que nós possamos juntos vencermos esse grande mal que nos afeta na atualidade. E ele traz a todos nós uma questão relacionada com a supercultura. Significa, ou vale dizer, que de que valeria, de que adianta nós darmos atenção apenas e tão somente para as questões atinentes a valores materiais, onde buscamos garantir a felicidade. Se nós já ouvimos que a felicidade não é deste mundo, né? Esse é um mundo para nós aprendermos, é uma escola para uns, uma penitenciária para outros, um hospital para outros. Como é que nós devemos encarar, do ponto de vista espiritual, essa nossa vida aqui na Terra? Então, um comentário muito importante, atual, feliz, é que nós vamos adquirindo conhecimento e nós estamos hoje praticamente dominando todos os reinos da natureza física. Então, é fato que há o controle das forças atômicas, as realizações não só agora astronáuticas, né, mas espaciais, né? Já há um bom tempo que nós estamos vendo aí a corrida espacial e percebemos que o ser humano está se mostrando incapaz de cuidar do planeta Terra, do seu habitat, da sua natureza, e querendo explorar para o além. Então, parece que é aquele assim, eu vou usufruir de tudo que for possível, vou acabar e transformar isso aqui em um deserto, e depois vou para um outro lugar. Quando, na prática, nós devemos usar nossa cultura para nós termos a habilidade necessária para conviver bem em harmonia com todos esses reinos da natureza física. A supercultura, ela auxilia muitos a amealhar valores materiais. Mas a grande questão aqui, o ponto culminante e a questão relacionada com os valores espirituais? A questão do versículo 20, do capítulo 12 do Evangelho de Lucas se você desencarnar agora,
qual é a sua realização do ponto de vista espiritual. Mas aí nós chegamos a um ponto que, mesmo entre nós espíritas que falamos em reencarnação, há vários daqueles que na prática são materialistas, que parecem não confiar naquilo que prega. Porque aqui na Terra, nesse exato momento, está se aliando a valores não cristãos, a valores que são alheios à proposta espírita, à proposta da caridade, à proposta da questão 886 do Livro dos Espíritos, né? Como Jesus entende a caridade. E talvez seja por essa falta de cuidado com a sua espiritualização, ou espiritualizar-se para poder amealhar um patrimônio não só material, o material também ele é importante, mas o que nós vamos levar não será matéria. Então aquilo que nós estamos preparando do plano de vista material, ele fica. Para quem será? Não que nós não devamos realizar em prol dos outros, mas e do ponto de vista espiritual? Porque nós somos espíritos, nós não levaremos matéria. A matéria é apenas uma oportunidade em que nós nos manifestamos, nós agimos. Então Deus, para que nós adquiríssemos conhecimento, está lá na obra A Gênese, ele vai nos possibilitar habitar a matéria, para que, agindo, interagindo e se desenvolvendo na matéria, a partir dela, usando ela como instrumento, é que a gente então vai atingindo esse patrimônio de conhecimento e de intelectualidade. Porém, não fica só nisso, porque nós somos espíritos. Então, a matéria será utilizada por determinado tempo, depois nós vamos deixá-la e vamos partir para o plano espiritual. O que nós vamos levar, né? Então, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Então aqui o benfeitor isolou a expressão louco, loucura, né, que o que leva ao suicídio e à loucura são esses valores materiais que tomam uma potencialização nas nossas vidas que ultrapassa nós nos lembrarmos que somos espíritos. Então, é por isso que não basta apenas amealhar esses valores materiais, porque isso não garante a felicidade, até porque, repito, a felicidade não é deste mundo. E o que é que vai causar suicídio e loucura? Segundo Emmanuel, angústia e obsessão. Porque a loucura é de fato estar sintonizado com esses espíritos inferiores, também com a preocupação material, com as suas alucinações. Então você se perde em meio a tudo que você amealhou de cultura do ponto de vista material. O suicídio, ele tem a sua causa nessa angústia que, de um certo ponto de vista, nos demonstra a ausência de fé, falta de fé no futuro, falta de visão de mundo, falta de uma visão de um ponto de vista mais adequado. Então aqui ele lembra que Allan Kardec, no capítulo 5, no item 14, né, ele fala que tudo está se relacionando com o ponto de vista. Como é que você enxerga? Como é que você tem a sua visão de mundo? E calma e resignação não é uma coisa que eu digo assim, não, agora eu estou calmo, agora eu tenho calma, agora eu estou resignado, né? Ela precisa considerar que nós estamos vivendo na matéria, mas que há futuro. O que significa dizer que nós vamos desencarnar, mas a vida não acaba. Então, isso é uma proposta para que, se de fato eu sei que a vida não cessa, se eu mudo a minha visão de mundo, se eu passo a ter fé no futuro, então eu passo a raciocinar que
tudo não termina aqui, a minha forma de lidar com a vida na Terra, ela também muda. Então, eu vou me preservar de ficar louco ou de me suicidar. Ou seja, o seguinte, Emmanuel, então, isola esse capítulo 5 aqui e o item 14 para explicar, ou do seu ponto de vista, o versículo 20 do capítulo 12. O que ele quer dizer, né? Ele quer dizer para a gente buscar sair desse ponto de vista puramente material. Então eu estou apegado à matéria, estou apegado ao conhecimento. E nós somos educados para isso, para se dar bem na vida, para ter o melhor carro, a melhor roupa, a melhor casa, o melhor salário e a competição entre nós. Nós somos educados para isso, nós fomos educados e é importante falar disso. Eu, às vezes, sinto falta no Espiritismo as pessoas não dialogar sobre isso. Nós somos educados para competir, nós somos educados para ter, nós somos educados para buscar, para tomar, enfim, nós temos essa educação que nós precisamos modificar, nós precisamos moldar um novo estilo de vida e creio eu que o Espiritismo tem essa base fundamental para nos ajudar, porque ele fala calma e resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre, da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade. Ora, mas eu primeiro preciso me compreender espírito. E o que acontece no plano material? Nós estamos percebendo, né, que do ponto de vista da matéria, né, a gente adquiriu muito conhecimento e a gente está avançando. Mas nós somos espíritos. E aí entra numa outra questão que eu penso que seria importante a gente mencionar, que é o ponto de vista moral. Né? Moral. Nós precisamos também avançar do ponto de vista moral. Qual que é o melhor preservativo contra a obsessão e, como o próprio Emmanuel disse, né, a angústia? Nós vamos nos preservar com calma e com resignação, mas é preciso mudar a nossa forma de enxergar o mundo material e termos confiança no futuro. Então eu preciso me sentir espírito. Eu penso que nós precisamos hoje conversar sobre essa forma que nós somos educados, ou seja, para ter. Então eu peço a vocês que a gente reflita. Será que nós, os espíritas, não precisamos buscar nas evangelizações ou no nosso dia a dia, nos nossos comentários, nas nossas discussões, pensar que o espírito precisa ser? Quando eu estou dizendo isso, me vem à cabeça um dos nomes, né, de Deus, né, um dos nomes de Deus, né, e também me vem também à cabeça uma das expressões que Jesus também mencionou, e por isso eles buscaram até tomá-lo naquele momento ali, se pudessem, já o teriam crucificado. Porque ele fala no meio de todos os seus irmãos judeus daquela época, eu sou, que é um dos nomes de Deus. Então, eu sou espírito, eu sou espírito. Então, a gente educa as crianças, os filhos, todo mundo para ter. O melhor, você vai vencer, você tem que ser isso, faça aquilo, e é uma exigência. Se não seja da família, vai ser na profissão, no meio que vive, sabe, isso é muito triste, porque o ponto de vista, na minha maneira de ver aqui, é só material, o ponto de vista não é do espírito. Então, eu sou espírito, e quando Jesus disse isso, ele tinha plena convicção do que ele veio fazer, né, do seu ministério, mais ainda de que é espírito, né? Então eu sou. Agora, eu sou? Não, estou aprendendo aqui, eu estou advogado, professor, pai, filho, irmão, marido, o que for, né? Eu estou, mas espírito, eu sou espírito. E nós temos essa convicção.
Me parece que é isso que vai nos causar tanto a loucura quanto o suicídio, né? Aí o Kardec vai dizer que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção que os problemas da vida geram no ser humano e que o ser humano não tem coragem de suportar. Então vai viver no meio de pessoas que está cobrando de vocês, vencer no trabalho, enfim. As pessoas vão buscar que a gente seja o melhor, que a gente chegue na frente, porque nós estamos sendo educados para a competição. Mas se você tem fé no futuro e sabe que o que não deu certo nessa vida pode dar certo na próxima, que aqui é um lugar de aprendizado e que você continua aprendendo sempre, isso é o que o Espiritismo nos proporciona. E é isso que o Emmanuel vai dizer, que nós precisamos divulgar o conhecimento da doutrina espírita para poder auxiliar o próximo a discernir e pensar. Nada mais do que fé raciocinada. É isso que o Emmanuel está falando. Ele diz assim, olha, divulga a doutrina espírita. E é interessante, né? Porque aqui ele poderia estar dizendo assim, divulga os livros do Francisco Cândido Xavier. Ele não falou isso. Ele falou assim, divulgue a luz, o conhecimento da doutrina espírita. E auxilie o próximo a discernir e pensar, que é fé raciocinada. Ele está respeitando o livre-arbítrio, ele está respeitando a livre escolha, ele está respeitando a aquisição de conhecimento de cada um. E aqui, ao contrário do que parece, não passa nem próximo do religiosismo, né? Então, quando nós vamos pensar, né, como é o modo de encarar objetivamente as coisas do mundo material, né, é com indiferença e com alegria no que tange. Então, diferença, mas com alegria no que tange a problemas. Você sofreu um revés hoje, amanhã tem um novo dia, daqui a pouco tem uma nova proposta para você. Os caminhos são vários, são muitos. Nós, às vezes, pegamos um atalho e depois temos que voltar para o caminho correto sem problema, não tem problema nenhum. Vamos fazer o caminho de volta para a gente continuar caminhando, prosseguindo, né? Então, tem problema? O Espiritismo te ensina a agir com indiferença aos problemas. E você, ao contrário, faça uma piada do revés que aconteceu ou da decepção que te atingiu. Mas alguém agora que está ouvindo vai pensar assim, bom, eu quero ver você fazer isso se você tiver um câncer terminal e está com os seus dias contados. Eu não desejo isso para ninguém, não acho que as pessoas não vão sofrer, eu não acho que as pessoas estão aqui porque querem desencarnar, pelo contrário, uma das coisas que nos foi dada na condição de faculdade é o instinto da preservação, da nossa manutenção da espécie, né? Então tem uma série de coisas aí que faz parte de nós suportarmos. Então, não é lícito aquele que está passando por um problema buscar abreviar esse problema, porque, por exemplo, se você tem um câncer e suicida hoje, amanhã descobre a cura do câncer, você abreviou sua estada na Terra, não experimentou essa possibilidade de cura e a felicidade que isso iria te proporcionar. Qual seria a visão de mundo no dia seguinte, você que vai ter uma experiência única para poder depois fazer palestra, falar uma série de coisas da sua experiência, do seu ponto de vista, né? E a gente abreviou e a gente não sabe o dia da manhã. Então precisa ter fé no futuro, porque nós somos espíritos. A carne, ela vai perecer, se for por doença, por velhice, por qualquer situação que o seja. A carne está sujeita à destruição, como todo o mundo material, né? O próprio Emmanuel fala, tudo aquilo que o olho humano vê é perecível, é passível de perecer. Então,
a mensagem, né, da supercultura e das calamidades morais, né, esse texto ele é muito objetivo, conciso, né? Emmanuel já na década de 70, aliás, muito antes, lá quando ele começou a escrever pela psicografia do Chico Xavier, né, ele já começou com mensagens curtas, né, porque ele sabe que o nosso tempo ele hoje está muito escasso, né, então ele está escrevendo objetivamente. Mas nós estamos vivenciando calamidades morais de toda a ordem e certamente as que são mais importantes do ponto de vista de calamidade, ou seja, se tivesse uma gradação, né, entre elas, sem dúvida no topo nós teremos o suicídio e a loucura. É claro que a gente sabe que tem uma história pregressa que vai levar esse ou aquele a suicídio e a loucura. Eu tenho cuidado quando eu trato desse tema suicídio e loucura, porque senão a gente pode trazer um ponto de vista raso, material, a gente pode trazer um ponto de vista que não é o correto, e a gente pode fazer conforme um autor de livro, de obra, que desencarnou e depois foi evocado na sociedade espírita. Se eu não estiver enganado, salvo engano, é Goethe. E aí ele vai dizer que um determinado capítulo de uma obra que induziu muita gente ao suicídio, que ele não escreveria. Então nós, os espíritas, que estamos falando de livre-arbítrio, de prova, de expiação, de várias questões, temos que ter o cuidado necessário para falar de suicídio e loucura. Precisamos ter esse cuidado para a gente não banalizar, senão daqui a pouco alguém te escuta dizendo que nem todo aquele que praticou suicídio acontece isso ou aquilo, aquele que praticou suicídio é por esse e por aquele caso, e de repente alguém acha que, não, mas se eu também interromper a minha vida, tá tudo certo, bola para frente, né? Eu sou espírito, então não faz sentido, né? Porque quem quer interromper a vida, ele quer interromper o sofrimento, ele quer interromper a dor, e ele acha que perecendo a carne, essa dor, esse sofrimento perecerá junto. Então, por mais que ele tenha conhecimento de religiões, por mais que ele tenha conhecimento da filosofia espírita, ele é materialista, né? Então, nós temos que ter muito cuidado quando a gente falar dessas duas calamidades morais principais, né? Que é a loucura e o suicídio. O suicídio sempre ele está sendo causado por uma angústia, né? E a loucura muito provavelmente por uma obsessão. O benfeitor aqui não faz tábula rasa, né? Mas ele dá uma ideia e é importante pensarmos nisso, né? O que é o recado? Nós precisamos nos aprovisionar de reservas espirituais. O que é aprovisionar? Eu gosto de brincar assim. O que você está levando na sua lancheirinha com o seu alimento espiritual para você se nutrir depois que desencarnar? No meu pensamento, é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos mudar a nossa visão de mundo do ponto de vista material. Ao contrário de ter, nós precisamos muito desenvolver o ser. Eu sou. Mostrar uma visão de espírito para que todos possam considerar a vida terrestre do ponto de vista que há futuro, não termina aqui, termos essa confiança no futuro, e aí a gente vai ter calma, a gente vai ter serenidade e a gente vai se resignar diante dos problemas. E aí nós estaremos de fato com a receita pronta, o remédio eficaz que vão nos preservar de qualquer abalo à nossa razão, porque quem suicida ou quem está louco tem a razão abalada. E se eu tenho fé no futuro, confiança no amanhã, se eu tenho uma visão de mundo diferente, se aqui é apenas uma escola, então eu vou ver a vida de um modo muito mais sereno, muito mais tranquilo. Então eu não vou me desesperar. E é isso, os problemas serão recebidos com indiferença. Repito a última frase aqui do Emmanuel, onde ele vai dizer: espíritas amigos, atendamos à caridade que suprime a penúria do corpo. Ele está dizendo que é a caridade material. É preciso continuar fazendo o bem, principalmente para aqueles que possuem menos ou que não têm condição de possuir, que nós já possuímos do ponto de vista material. Mas não menosprezemos
o socorro às necessidades da alma. Isso quer dizer que as pessoas precisam de esclarecimento. Divulguemos, convida Emmanuel, à luz da doutrina espírita. Auxiliemos o próximo a discernir e a pensar. Então é isso. Ele está dizendo que a doutrina espírita, a codificação espírita, que ela contém as revistas espíritas, obras escritas por Allan Kardec no todo aí, 27 a 29, né? A codificação que tem um manancial de conhecimento, então que a gente busque divulgar essa luz para auxiliar a cada um a discernir. Discernir é saber escolher, né? Discernir é saber escolher. Para isso é preciso pensar, é preciso raciocinar. Então, eu termino esse texto dizendo para vocês que, para mim, Emmanuel falou nesse capítulo 37, Superculturas e Calamidades Morais, ele falou de fé raciocinada, calma, resignação, fé no futuro, confiança e, sem dúvida alguma, serenidade. Buscando sempre atingir esse objetivo, sempre que possível, divulgando a doutrina espírita. É isso que nós buscamos fazer aqui no canal. Quero agradecer a todos vocês pelo encontro de hoje. A gente teve um probleminha em contato com essa mensagem. Então, fiquem com Deus. Jesus nos abençoe a todos. Eu vou encontrar vocês, de fato, no próximo vídeo, que é amanhã, com o nosso Evangelho de cada dia, às 7 horas. Eu espero encontrar vocês. Fiquem com Deus. Jesus nos ampare.